Ouça esta mensagem que vai impactar e te edificar. Aqui no canal do Pastor Santiago. Aproveite, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber mais vídeos como esse. Do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus. É 24, capítulo de número 24, versículo de número 36. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos: porém, naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o... Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, e dava-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não. Amém. Glória a Deus. E Jesus aqui, ele está no seu sermão, né? O sermão conhecido de Jesus, Mateus 24, quando ele já foi pregado aqui por mim, quando os discípulos, Jesus está no templo e os discípulos, eles olham a estrutura do templo, a beleza do templo ainda inacabado, mas com aquela toda beleza, ele olha e mostra a Jesus toda aquela estrutura. Jesus está dizendo: vê disso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não sejam derribadas. E daí os discípulos acham essa palavra magnífica, e eles querem saber. E quando Jesus está chegando do monte, eles fazem a pergunta a Jesus: me diz quando será isso? Qual é o sinal que isso acontecer? E Jesus começa a falar. E dentro desse sermão de Jesus, que ele começa a exortar a igreja, ele tem aqui um conjunto de pequenas parábolas, já que nós estamos aqui em uma série de pregação de parábolas. O que significa essa parábola no sermão, pastor? Essas parábolas visam despertar sua igreja para o tempo da sua segunda vinda. Jesus está exortando a igreja a andar na vigilância. Jesus está exortando a igreja que ele veio preparar a igreja e ele vai voltar para levar a igreja que ele preparou. E Mateus aqui, no Evangelho que ele escreve, ele registra a parábolas acerca dos dias de Noé, que nós estamos lendo aqui, né? E também ele cita da hora da chegada do ladrão. Contudo, esse sermão profético aqui registrado, aqui nós tiramos duas parábolas. E o que nós lemos aqui, olha a exaltação de Jesus falando no versículo 33: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Certamente Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos. Ora, eu comecei a falar aqui sobre os crentes ateus. A gente crê em Jesus, mas a nossa vida é o contrário daquilo que a gente crê. A gente vive como sempre, porque hoje
tenho nada a ver. Aí a gente vai deixando as coisas entrarem, irmão, e as coisas vão estreitando. E a gente tem que ser crente em Jesus. Deus é imutável. Deus não é sujeito à mudança. Deus é atemporal. Deus não muda com o tempo. Deus permanece sendo Deus. A palavra dele não cai por terra. E a gente tem que mentalizar isso e colocar em nossa vida, que o tempo vai passando e o homem é mutável. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de comportamento. Só que a palavra de Deus, ela também é imutável. A palavra de Deus não muda e não faz curva. E nós temos a palavra de Deus como nosso guia, o nosso norte. Nós não estamos diante da presença de Deus por um acaso, porque alguém disse que você vai para o inferno, porque alguém disse que se você continuar no mundo, você vai para o inferno. Não! Você está na presença de Deus em primeiro lugar, porque você creu, você foi atraído pela cruz de Cristo, você reconheceu que Deus deu a tua própria vida, fez-se carne, esvaziou-se de si mesmo, deixando o seu trono de glória, como diz aos Efésios. Esvaziou, kenosis, a palavra para esvaziar é kenosis. Esvaziou-se de si mesmo, abandonando o seu trono e sua natureza de Deus para conviver e sofrer como nós. E através da vida de Cristo, ele citou exemplo, nos ensinando qual é a maneira que nós devemos viver para a gente herdar o reino dos céus. Só que hoje as coisas estão diferentes. Eu citei uma frase do teólogo, do professor saudoso Antônio Gilberto aqui, essa analogia que ele faz do navio, porque a igreja está inserida dentro dessa analogia. Nós aos poucos estamos deixando os bons costumes e nós estamos se envolvendo com os pensamentos e achismo. Eu faço o que me apraz, aquilo que me apraz, é porque eu acho que deve ser assim. E isso, o perigo mora ao lado. Porque por causa de achismo que existe N igrejas, onde as pessoas adaptam a sua vida dentro dos seus pensamentos e dizem assim: não, eu posso abrir uma igreja dentro do que eu acho e o que deve ser. E eu vivo minha vida de qualquer jeito. Deixa eu sair do texto aqui que nós estamos lendo, só para ir lá no Apocalipse. Eu prometo, Apocalipse, e eu prometo que eu retorno aqui para o texto. Quando a carta que João está escrevendo através do anjo, que está trazendo a revelação do Senhor Jesus para a igreja, e daí João está escrevendo para entregar o pastor da igreja de Éfeso para fazer a leitura para a igreja. E daí, dentro dos elogios, tem uma crítica muito forte para a igreja lembrar, porque a igreja aos poucos vai perdendo os bons costumes e as boas práticas, e ela vai se envolvendo em coisas que não agradam a Deus. Mas na carta de Éfeso existe algo extraordinário, porque o elogio de Jesus diz assim, ó: tende, porém, umas coisas que vocês odeiam, que eu também odeio. Porque a igreja absorvia a palavra de Deus, e a palavra de Deus era a base da fé. Eles aborreciam e não suportavam os falsos mestres, que distorcia a palavra de Deus. Os falsos mestres diziam, e a doutrina dos nicolaítas, que pregava heresias na igreja, dizendo que não tinha nada a ver, e tinha muitos seguidores, só que a igreja de Éfeso estava
firme e forte diante da palavra de Deus. E aí eu volto aqui com vocês e digo assim: é só você dar uma olhada no mundo atual. A gente vê pessoas andando de qualquer jeito, porque a gente diz assim: Deus mudou. Nada, é mentira. Esses crentes quadrados aí, que dizem que Deus vai jogar tudo no inferno, é Deus do amor. As pessoas estão romantizando o pecado. As pessoas estão hoje falando que Deus não faz isso, o que antes era pregado está sendo despregado na igreja. E a cada dia as pessoas têm recebido, está dizendo: não é que é verdade. Ele está disseminando as heresias, os falsos mestres. Em pleno século 21 tem aberto as igrejas e ministérios, tem pregado aquilo que não é verdade do reino de Deus. Mas graças a Deus que essa igreja está sendo advertida pela palavra de Deus para viver em santidade, para viver unicamente diante da palavra de Deus, porque ora vem o Senhor. Ora vem o Senhor Jesus. Na parábola aqui que Jesus está dizendo aqui, olha, no 43, mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso está aí vós apercebido também, porque o Filho do Homem adivinha a hora que não penseis. Vai vir sem avisar, irmão. O ladrão, ele não avisa: hoje eu vou vir na sua casa aí, deixa aberto aí, deixa os eletrodomésticos da hora aí, porque eu vou entrar lá e vou levar só vou levar tudo. Não vou deixar nada. E você: tá bom, seu ladrão, vou deixar facilitar tudo aqui. Não. Se a gente soubesse que ia vir alguém, a gente ia chamar a polícia. Ia dizer assim: fica à espreita aí. Ô, senhor delegado, o ladrão avisou que vai em casa e ele não está brincando não. Aí a gente ia estar preparado e ninguém ia ser roubado. Sim ou não, igreja? Ninguém. Ia ser tudo bonitinho, porque aí ia pegar todas as pessoas de mau caráter, e daí essas pessoas iam ser presas, a gente ia viver um paraíso, como diz algumas religiões aí, né? A gente ia viver um paraíso na terra. Mas o ladrão não avisa a entrar. E Jesus faz a comparação, não que ele seja o ladrão, mas que ele vem sem avisar. E quando ele cita de Noé, quando se dava-se um casamento, quando todos bebiam, e era anunciado que ia haver um grande dilúvio, que ia acontecer, e as pessoas desacreditaram. Hoje não está diferente. E eu volto a dizer: existem pessoas que são crentes ateus dentro da igreja. O pastor está pregando o culto doutrinário e eu não venho. O pastor é quadrado, o pastor está ultrapassado. O pastor está pregando uma doutrina que não tem nada a ver, não é de Jesus Cristo, porque Jesus é amor. Estamos em pleno século 21. Deus já mudou. Eu ando, olha, cheio de igreja aí que as cabeças pensantes abriram. Deus levantou esses homens de Deus para abrir essas igrejas. Por quê? Porque as igrejas quadradas estão dizendo que Deus não ama o pecador, e Deus ama sim. E tem pessoas romantizando tanto o pecado. Eu vou falar uma coisa muito pesada aqui. Tem pessoas romantizando tanto o pecado, irmão, tanto, porque a gente às vezes pega aquela palavra que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não, Deus nos ama, mas os nossos pecados Deus odeia. Só para você ter ideia que Deus é tão sério, e Deus não leva as coisas de qualquer jeito, porque Ele diz assim: se você for morno, for meio crente, Ele vai vomitar da boca. Só para você ver.
Só para você perceber, porque o céu, irmão, não é um lugar aonde, eu quero ir para o céu, eu vou. O céu é tomado por força, e a força de vontade, a força de morar no céu. E para isso existe outros critérios. Eu tenho que andar uma vida vivida. Jesus me tirou de lá, do mundo de horror, do mundo do pecado, para me fazer uma nova criatura. Como é que eu sou nova criatura? Eu sou meio crente, meio termo? Eu faço qualquer coisa agora e depois eu me arrependo porque a graça é irresistível. Eu peco aqui, eu bagunço aqui, eu desvio aqui, depois eu volto para Jesus e vai dar tudo certo. Eu faço um negócio errado aqui e está tudo tranquilão, não vai dar nada errado, porque Deus perdoa. Alguém disse que Deus perdoa, que Deus ama tanto o pecador, que Deus chega a perdoar. Olha a ideia. E existem segmentos religiosos que seguem essa ideia, que eu posso fazer o que quiser, que Deus perdoa. E as pessoas estão com uma brincadeira tão grande, irmão, tão grande, que Jesus está à porta. E Jesus disse que o dia que não sabeis a que hora vem. Semana passada nós fizemos menção da parábola, e a gente falou do homem que juntou riqueza nos seus celeiros, derrubou um celeiro. Quem lembra? Quem lembra, levanta a mão aí. Juntou riqueza nos seus celeiros, disse assim: não, esse celeiro está muito pequeno, eu vou quebrar, eu vou deleitar a minha alma, porque agora eu tenho guardado agora riqueza do meu celeiro até... E daí ele não sabia que à noite ele era a última noite que ele ia dormir, e ele não ia acordar, porque Deus falou: louco, essa noite te pedirão a sua alma. O que tem preparado no seu celeiro e para quem? Então Jesus está dizendo assim, não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Talvez você não saiba disso, mas eu estou falando aqui há mais do que 1 ano e 3 meses. Eu estou falando sobre a questão da vinda de Jesus, que é uma vinda coletiva, que Jesus vem, o arrebatamento que acontecerá. Só que os que não estiver no arrebatamento é porque Cristo estará voltando individualmente. Porque se você morre hoje, você tem encontro com Jesus hoje. Não pensa não que você vai ficar, por exemplo, eu morro hoje, eu vou ficar lá no seio de Abraão para eu ser julgado naquele grande dia. Quem disse isso aí? Fica legal, né? A Bíblia diz: depois da morte segue-se o quê? Segue-se o quê? O juízo. Depois da morte, irmãos, segue-se a justiça, o julgamento. Tá? Então quem morre é julgado. Quem morre é julgado. Então, que a igreja de Cristo venha viver uma vida plena no Evangelho de Jesus. Não um evangelho maltrapilho, não um evangelho que eu ando de qualquer jeito, mas um evangelho que te deixe em paz com a sua alma. Não um evangelho também que te prenda as coisas que você pensa que esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o de Cristo. É aquele que Cristo te ensina a ser boa pessoa. Não é aquele que só ensina a você mudar as suas vestimentas, mas que te muda o seu comportamento por completo. Não só as vestes, mas que mude o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de tratar e de forma geral. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Que a gente venha viver esse evangelho, porque você vai ter paz na sua alma. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: ele é luz, ela é luz, ela é crente. Você pode falar o que quiser, o mundo pode te odiar, mas você está em Cristo. Quem está em Cristo, levanta a mão para lá. Fique de pé, por favor, meus irmãos. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração.
vamos fazer uma oração ao nosso Deus para que nós venhamos viver uma vida em paz em Deus. Amém? Glória a Deus, para que nossas vidas venham estar sempre em Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, ó Pai, na certeza que o Senhor é um Deus, Pai, que olha para nós com um olhar de amor, que nos ensina, meu Pai, e nos encoraja a andar diante da sua face, diante da sua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão sempre, meu Pai, aprendendo do Senhor para andar diante da sua verdade, meu Pai. O Senhor diz nas suas escrituras sagradas: se nós conhecermos a verdade nos liberta. Essa é a hora, Pai, de te conhecer, ó Pai. Ó Deus, porque quando a gente conhece ao Senhor, nós nos libertamos, meu Pai, da religiosidade, das coisas do mundo. Nós passamos a ser pessoas temperadas, ó, crentes que é luz, meu Pai. E nós queremos ser luz, meu Pai, para que as pessoas enxerguem o Senhor em nós, para que o Senhor, meu Pai, sempre esteja guiando as pessoas através de nós. Ó Deus, que o Senhor venha nos transformar sempre. Muito obrigado, Pai, pela vida desse irmão, dessa irmã, que no dia de hoje trabalharam, meu Pai. Eles cansaram-se, meu Deus, mas eles dedicaram tempo para estar aqui ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs, que talvez, meu Deus, não passaram-se bem, meu Deus, durante esse dia, mas eles dedicaram para estar aqui, Senhor. Que eles venham aprender sempre do Senhor, meu Pai, fortalecendo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Você ouviu uma mensagem impactante com o pastor Santiago. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra.